O que é o minoxidil? Um medicamento que ele é um antihipertensivo, que ele vai então, lá atrás, quando foi desenvolvido, ele foi indicado para baixar a pressão. Os pacientes, quando começavam a voltar para a consulta com o cardiologista, o cardio já percebia que, primeiro, ele não baixava muito bem a pressão e que, mesmo assim, eles precisavam de dose muito alta para baixar. E quando o paciente voltava, não estava muito bem controlado, ele falou, doutor, nossa, eu estou com um cabelo que está grosso, pelo facial, corporal aumentando. Mulher falou, doutor, olha, eu tô com pelo facial, eu tô com buço. O cardiologista pensou, né? Poxa, não tá fazendo o que eu quero. Tá dando efeito adverso? Então, segunda linha. Hoje é muito raro você ver uma pessoa tomando minoxidil para baixar a pressão. Olá pessoal, tudo bom? Eu sou Fernando Tagliarini, sou médico dermatologista e esse é o Pelicast, o podcast que a gente fala sobre assuntos relacionados à dermatologia. E hoje eu trouxe o Adriano, que é um barbeiro daqui de Santos, por acaso é o meu barbeiro, corta o meu cabelo. A gente vai falar sobre um tema muito comum, que é a alopecia androgenética ou a calvície, que acomete tanto homens como mulheres. E eu quero que o Adriano fique bem à vontade. Adriano, por favor, seja bem-vindo. Muito obrigado, doutor. É uma honra participar do seu programa. Que isso, obrigado, Adriano. Bom, Adriano, vamos lá. Hoje temos aqui uma pauta muito boa para a gente poder falar e justamente eu quis trazer você aqui porque a gente já conversa um pouquinho sobre a calvície ou alopecia androgenética. Eu tenho uma calvície, então também consigo falar com propriedade o que é isso. E eu também, você como vivencia, né, o seu dia a dia ali, vendo couro cabeludo todos os dias e cabelo também, eu também achei que fosse muito importante você também falar do ponto de vista com a pessoa que também vivencia isso todos os dias. Então vamos lá. Adriano, hoje eu queria falar com você sobre essa queixa que é muito comum no consultório e para você também, que é a calvície, a alopecia androgenética. E eu queria que você um pouquinho, Adriano, falasse comigo e abrisse aqui hoje o nosso programa falando sobre qual que é a percepção dos seus clientes que chegam lá para fazer um corte, como é que eles reagem a você e a calvície deles, quando eles já sabem que tem uma calvície, na hora que eles sentam para você para cortar o cabelo. Como é que é isso? Então, doutor, hoje em dia as pessoas estão um pouco mais preocupadas. Eu sinto que no passado o pessoal deixava, né, não queria, não se importava muito, mas hoje o pessoal já fica um pouquinho mais preocupado, senta ali e toca no assunto, aborda o assunto, fala, pô, meu cabelo tá um pouquinho mais rarefeito. Eles trazem pra você já essa queixa, meio que tipo, com vergonha, olha, tá ficando mais ralinho aí, Adriano, sim, o que você pode fazer? Exatamente. Toma cuidado para não tirar muito de tal região, tá, né, senão vai aparecer. Então, eu sinto que tem essa preocupação e que no passado não tinha tanto. Então quer dizer, até que bom que você já tocou nesse ponto, que essa é a minha próxima pergunta. Hoje em dia, então, é uma coisa comum, as pessoas que já têm falam com você, e você também já sente que, comparado a antigamente, sei lá, alguns anos atrás, as pessoas que sentavam com você não se preocupavam tanto. Então, se você falasse, olha, e aqui tal, onde está mais a coroa ou a entrada, eles, tanto faz. Então, existe então uma diferença geracional, então, de hoje em dia, talvez, o pessoal se preocupar um pouquinho mais comparado a antes. Você sente isso lá? Com certeza, com certeza. Hoje as pessoas estão bem preocupadas, porque tem várias formas hoje em dia de se tratar, né? Então, as pessoas acabam ficando mais tranquilas em estar procurando um tratamento, sabe? E do ponto de vista, você como, por exemplo, barbeiro, porque eu sei que você tem um monte de artimanha para você poder também dar um jeito nisso, sim, né? Mesmo para quem tem uma calvície um pouquinho mais avançada, isso não sei como é que deve ser, mas deve ser uma coisa que alguns um pouquinho mais de trabalho. Mas, e quando você então, por exemplo, toca no assunto, para quem já tem, ok, leva com uma certa tranquilidade, e quando você dá vamos dizer assim, esse toque, olha, ainda mais pessoas que cortam com você um certo tempo, e você, opa, tô percebendo que tem alguma coisa aqui, como é que eles recebem essa
vamos dizer assim, entre aspas, esse diagnóstico seu lá, ó, pessoal, tá ficando mais rarefeito aqui. Então, eu tomo bastante cuidado, né, para abordar. Então eu falo, poxa, eu tô percebendo aqui que tá um pouquinho mais rarefeito, como você comentou, tá um pouquinho mais ralo. Bom, seria bacana você dar uma olhada, o que você acha? E aí eu costumo mostrar para a pessoa. Como que você faz isso para mostrar? Eu pego um espelho, tá, né? E muitas vezes eu até tiro uma foto. Legal. Né? Eu peço porque a foto eu acho que é a melhor forma da gente estar comparando. Então eu falo, olha, não sei se é impressão minha, mas vamos tirar uma foto aqui, vamos guardar. De repente a imagem diz mais que 1000 palavras, né, Adriano? Exatamente. E na hora que você mostra e que talvez que cai aquela ficha, como que eles percebe que eles se sentem meio tipo perdidos, tipo, e agora, o que eu faço? Como é que é, Adriano? Exatamente. E como que você também faz para a abordagem você já fez, mas sim, calma, não, olha, vamos ver, vamos tratar, vamos fazer um corte diferente, como é que é lá com você na sua cadeira? Sim, eu explico para a pessoa que é tranquilo, que é normal, eu só oriento, falo que estou sentindo que tá um pouquinho mais ralo, mas eu explico para ela que é normal, que tem tratamento, que existem várias possibilidades, né, no dia a dia, então elas ficam mais tranquilas. E acabam muitas vezes me perguntando o que fazer, né? E aí, geralmente, eu indico pro dermatologista, pro médico, que tem muito mais propriedade para falar do assunto, né? Legal. Então, vamos fazer o seguinte, tá? Já que você falou, inclusive, da calvície, inclusive de, né, como é que ela tá nos pacientes, eu quero até já aqui começar a falar um pouquinho com vocês, pessoal, sobre, inclusive, a evolução. Pessoal, vocês conseguem colocar lá a primeira imagem que eu pedi para vocês, por favor? Toda vez que um paciente chega lá no consultório, Adriano, eu vejo também que é muito importante a gente mostrar, então, da possível evolução, né? Tá. Aqui vai aparecer agora a classificação de Norwood Hamilton. A gente consegue ver, então, que essa progressão da calvície, como que é? Então, primeiro começa com 0 entradas, depois vai ter, então, um processo da entrada ficar cada vez maior, logo começa uma rarefação na região aqui de cima, você começa a perceber que, poxa, vai ficando um pouquinho mais ralo, até que, então, as duas progridem e elas podem, então, chegar nesse estágio final, que é aqui embaixo, e o que eu gosto de falar, até para vocês poderem entender. O estágio final, basicamente, é o quê? Eu até brinco, né? É só o paralama, essa região aqui de baixo, né? Região de trás. Perde-se todo o fio de cabelo da cabeça, da entrada, até aqui. E por que então, a gente fica, quando você olha uma pessoa na rua, aquele senhorzinho, só fica, então, com aquele paralama aqui atrás? Por quê? Nessa região que o fio de cabelo ele vai se perdendo, o fio de cabelo que existia nessa região, ele sofre um processo de miniaturização. Então, ele vai ficando cada vez menor. Só que, por que só o daqui fica e o daqui de trás, que eu brinco do paralama, não acontece isso? Por quê? O fio de cabelo da região do paralama não tem um receptor específico que vai, então, fazer com que a pessoa tenha calvície. Só os fios dessa região aqui vão ter receptor para um hormônio específico, que eu também já quero conversar com você sobre isso. Então, a progressão dela ela é muito individual, eu não consigo dizer, por exemplo, né? Já vamos também abrir aqui uma informação, né? O Adriano é meu paciente também, né? Então, a gente fica muito feliz porque tanto o Adriano me recebe lá na barbearia dele e eu também recebo o Adriano lá no meu consultório e a gente conversa bastante sobre a calvície, né? Então, o Adriano, vocês podem ver que ele é um pouquinho mais velho do que eu, mas tem só uma entrada leve. O Adriano também já se preocupa um pouquinho, né, Adriano? E eu, já que, para quem me conhece, também conhece meu pai, eu brinco, só tem o paralama, né? Então, a progressão da doença, da alopecia androgenética, ela é muito individual. Eu já vi, por exemplo, Adriano, um paciente de 12 anos com um quadro assim, muito adiantado e que me chama a atenção. São raros, realmente, mas também, por exemplo, eu tenho pessoas que eu conheço que, sei lá, tem 70 anos e tem uma entradinha aqui. Então, eu não consigo prever como que vai ser a evolução de cada pessoa. Mas é importante saber que quem tem a calvície, ela pode progredir. A velocidade que ela vai progredir, eu já não sei falar. Mas que ela pode progredir, ela pode. E isso também vai acabar influenciando bastante no tratamento de cada uma das pessoas.
Então, eu gosto sempre de colocar essa foto para que os pacientes, as pessoas entendam, então, como que pode acontecer essa progressão. Vamos lá. E por que então acontece essa progressão, né, esse processo de tornar o fio de cabelo cada vez menor? Lembra que eu expliquei que, então, aqui existem fios de cabelo que eles não têm receptor para um hormônio. Qual que é esse hormônio que aqui ele vai agir? Nós temos a produção normal de testosterona, tanto homem como mulher. Depois que a testosterona sofre ação do 5-alfa-redutase, que é uma enzima, ela transforma a testosterona em dihidrotestosterona. Esse hormônio, DHT ou a dihidrotestosterona, é o que vai se ligar nos fios de cabelo desta região aqui, da entrada, do vértex, e não se liga aqui. Portanto, ele causa o que então? Um processo de tornar os nossos fios cada vez mais finos e também cada vez menos grossos, quer dizer, mais finos e cada vez menores. Então eu brinco, é um processo de tornar o fio cada vez menor. Então não é que ele cai. Uma dúvida muito comum dos pacientes é: doutor, nossa, mas o fio ele cai? Não, não é que ele cai. Ele vai ficando cada vez menor, até que chega uma hora que ele está tão miniaturizado que a gente não consegue ver. E nesse processo de ficar miniaturizado, fica cada vez mais evidente o couro cabeludo. Então é por isso que acontece a calvície. Eu gosto muito que vocês entendam também isso. Então, é isso que acontece. Então, por que o paciente fica careca? E por que, por exemplo, a gente está ficando careca e tem pessoas que não têm? Por quê? Isso é uma coisa que é uma tendência genética, é familiar. Algumas pessoas têm essa tendência e outros não têm. Então, por que você, de vez em quando, olha na rua, aquele senhorzinho de 80 anos com 2 dedos de testa e todo cabeludo? Porque ele não tem essa tendência, então ele nunca vai ficar careca. Já a gente, né, Adriano, não teve essa sorte de não ter a calvície. Mas tudo bem, né? Então, existem maneiras de tratar, desde tratamento também com corte de cabelo, que ajuda bastante, né? Sim. Vamos lá, Adriano. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Quando você dá esse diagnóstico de calvície que você percebe, qual que é o maior medo dos seus clientes na hora que eles chegam lá e que você aborda, ou até aqueles que já sabem, né? Qual que é o medo que você percebe que seus clientes têm quando fala de calvície? Então, quando eu abordo, eu geralmente conto que eu também faço um tratamento para alopécia. E aí eu falo, não, eu tomo minoxidil, né, dá uma segurada. E eles falam, não vou tomar esse remédio não, porque eu sei que vai dar problema em outra parte, então eu prefiro deixar do jeito que tá. E aí eu explico que não tem problema, né? Entendi. Então ele quer dizer que então o principal medo é tomar alguma coisa que pode dar algum tipo de efeito adverso. Exatamente. Tá. Então, que bom que você falou isso, porque logo eu vou, então, na nossa pauta está aqui sobre o item, né, o tratamento, e vamos também já falar sobre isso. Inclusive, vamos até agora entrar nesse ponto do tratamento. Bom, agora que todo mundo já está entendendo por que acontece a calvície, a alopecia androgenética, eu vou falar um pouquinho sobre como tratar a calvície, seja para homem como também para mulher, tá bom? Então vamos lá. Eu falo que o tratamento de calvície, Adriano, isso o Adriano também já está quase careca de escutar, porque a gente fala bastante lá no consultório, né? São 5 maneiras que são independentes de se tratar, tá bom? A gente pode fazer tudo, como também não fazer nada. O primeiro, que do meu ponto de vista é o mais importante, é o uso da finasterida ou da dutasterida. Esse é o principal medo dos pacientes quando a gente fala do tratamento, tá bom? O que acontece? A dutasterida ou a finasterida, eles são 2 medicamentos que eles agem onde? Naquela enzima que transforma a testosterona em DHT. Quando a gente toma esse medicamento, o que acontece? Ele vai inibir a 5-alfa-redutase, então, consequentemente, não teremos a transformação de testosterona para DHT. Se você não tem, então, um DHT, não teremos o hormônio que vai se ligar no fio de cabelo, no receptor do fio de cabelo, e, consequentemente, não teremos a progressão daquela miniaturização. Então, por exemplo, num quadro como o meu, se você prescreve para esse paciente, o que esperar do uso da finasterida ou da dutasterida? Que pelo menos ele pause aquela progressão, ele não vai continuar miniaturizando. E do meu ponto de vista é o mais importante, a gente trata ali a causa do problema, certo?
E aí, eu daqui a pouco vou falar sobre os mitos e também dos efeitos adversos. Eu só vou comentar aqui, depois eu vou dar falar um pouquinho mais sobre eles. O principal efeito adverso que pode acontecer é redução de libido, que para qualquer homem realmente isso é uma coisa que pode ser muito importante, né? Redução de potência sexual, então, ou seja, isso é igual a possibilidade de impotência, para ficar bem claro, pessoal. E também a redução de volume ejaculado. Como isso pode interferir? Pode interferir na vida de qualquer pessoa. Eu também acho que é muito importante explicar para o paciente para que ele saiba o que ele vai tomar. Então vai ajudar, pode ajudar bastante na progressão do tratamento dele, da calvície, mas ele pode causar então esses efeitos adversos. Então, por exemplo, pode mudar a dinâmica de um casamento, né? Eu já escutei de tudo lá no consultório, Adriano, pra você ter uma ideia. Eu já escutei assim, vou usar até uma palavra meio, né, não tão bonitinha aqui, mas de mulher falar pro marido, falar assim, olha, eu prefiro você não dar conta, quer dizer, eu prefiro você dando conta do recado e você careca do que você cabeludo. Então, eu falo muito abertamente para os pacientes em poderem entender isso, então, da necessidade, da importância do Tasterida, mas também quero que eles também consigam decidir muito bem. E até te digo uma outra coisa, Adriano. Na maioria das vezes, a primeira consulta, eu até falo, não vou prescrever. Eu quero que você entenda a necessidade, a importância dele, conversa em casa, ou até às vezes é um paciente, um homem solteiro, que está num relacionamento, está começando, fala, faz o seguinte, pensa um pouquinho melhor para que você depois não aconteça. E aí também, o que é muito importante, por exemplo, homens que estão planejando ter filho ou que pretendem ter filhos. Vamos lá, pessoal. Dutasterida ou finasterida, ele não vai mudar a qualidade do espermatozoide. Sim, ele vai fazer o quê? Ele pode reduzir o volume ejaculado. Isso pode influenciar. Mas é importante falar que, para uma pessoa que talvez está com uma certa dificuldade para engravidar, isso também pode influenciar na redução da uma concepção. Então eu falo, olha, se agora a prioridade é engravidar a esposa, então vamos dar um tempo. Não precisa ser agora. Depois que acontecer, aí você começa a tomar. Então é basicamente isso, tá bom? Mas os mitos eu vou falar um pouquinho mais pra frente. Então pode acontecer. Outra coisa importante. Finasterida e dutasterida. Qual que eu acabo prescrevendo? Eu sempre prescrevo dutasterida. Mas doutor, mas e a finasterida? Eu costumo brincar que a dutasterida é o medicamento, é o irmão mais novo da finasterida. E quando fizeram estudos comparando os dois, fina e duta, a duta entregou melhores resultados. Então assim, se tem um remédio que ele tem uma meia-vida maior, que entrega resultado melhor, então eu prefiro ele. Então, praticamente não prescrevo mais a finasterida. Então, esse é o primeiro ponto. Já falamos bastante, né? Teve bastante já coisa para falar aqui. Segundo ponto, minoxidil, que também você acabou de falar. O que é o minoxidil? É um medicamento que ele é um antihipertensivo, que ele vai, então, lá atrás, quando foi desenvolvido, ele foi indicado para baixar a pressão. Os pacientes, quando começavam a voltar para a consulta com o cardiologista, o cardio já percebia que, primeiro, ele não baixava muito bem a pressão e que, mesmo assim, eles precisavam de dose muito alta para baixar. E quando o paciente voltava, não estava muito bem controlado, ele falou, doutor, nossa, eu estou com um cabelo que está grosso, pelo facial, corporal aumentando. Mulher falou, doutor, olha, eu estou com pelo facial, eu estou com buço. O cardiologista pensou, né, poxa, não está fazendo o que eu quero, está dando efeito adverso? Então, segunda linha. Hoje é muito raro você ver uma pessoa tomando minoxidil para baixar a pressão. E o dermatologista, opa, como é que é? Quer dizer que então tem um medicamento que ele então vai engrossar fio de cabelo? Começaram então a prescrever de maneira tópica, viu que ele tinha realmente um efeito, e até que então, em 2015, de maneira preliminar, começaram a estudar ele de uso oral, mas em dose baixa, e perceberam que também realmente entregava um resultado. Então, quando eu explico isso, o paciente fala, doutor, mas espera aí, eu tenho pressão baixa. Calma. É muito raro o paciente ter algum tipo de efeito adverso do minoxidil. E agora, para o cabelo, o que ele faz, então? Ele costuma engrossar fio de cabelo e ancorar aquele fio de cabelo. Então, ele reduz ele reduz a queda desse fio de cabelo. Existe um outro efeito que pode acontecer, que eu vou falar mais para frente, mas basicamente o minoxidil é para engrossar fio de cabelo e ancorar. Ponto. E ele faz muito parte do tratamento de uma alopecia androgenética. Terceiro ponto, um shampoo. O shampoo, Adriano, eu acabo prescrevendo muito mais para assim, como ação adjuvante. Ele sozinho não vai fazer nenhum efeito, nossa, muito bom, mas existem hoje shampoos que conseguem inclusive ajudar a aumentar a penetração do minoxidil tópico. Então, eu gosto para também ajudar isso. E aí,
outro ponto que eu gosto de falar, procedimentos. Existem 2 procedimentos que a gente consegue fazer no consultório. Microagulhamento, que eu vou falar um pouquinho mais lá para frente, que é um ótimo aliado, e o transplante capilar. Mas peraí, em todo paciente tem que se fazer transplante? Não, mas eu gosto de falar que ele também faz parte do procedimento, ele faz parte do tratamento. Depende muito do paciente. Se por acaso a gente vai então passar para ele um transplante ou não. Mas eu sempre gosto de falar que ele também está ali no nosso arsenal terapêutico para poder tratar esse paciente, tá bom? Vamos lá então. E agora sobre mitos, né? Você acabou de falar, pô, doutor, o paciente fala, mas nossa, eu tenho que tomar remédio. Quais são os principais mitos do tratamento de uma alopecia androgenética, tá? Vamos lá. O primeiro deles, que a gente já falou, que é o dutasterida, ele pode então reduzir volume ejaculado, mas ele pode também causar o quê? Uma redução de libido, de potência sexual. Não é uma coisa muito comum, os estudos falam que de 2 a 4% pode acontecer. Se você tem uma vida saudável, você não ingere bebida alcoólica de uma frequência muito grande, faz atividade física, a chance de acontecer isso é muito pequena. E eu falo para você aqui, para você, Adriano, e para todos os pacientes, a dutasterida faz um efeito muito grande, porque ele trata a causa. Então eu sempre gosto de deixar o paciente muito bem à vontade de falar, vou tomar ou não, toma esse, vamos dizer assim, tem o tempo para você poder avaliar isso, converse em casa com a sua parceira, com a pessoa no seu relacionamento para você decidir se vai tomar ou não. Ou até às vezes, doutor, poxa, beleza, né? A minha parceira, a minha esposa tá junto comigo no barco, ela sabe então da minha preocupação da calvície, vou tomar. Doutor, e se eu tiver? Para de tomar. Depois ele volta ao normal. Se acontecer alguma coisa, se reduzir libido, influenciar no casamento, a gente para de tomar. Então, eu quero que daqui para frente que caia por terra toda a preocupação, né, de usar a dutasterida ou não. Então, é uma coisa que ela é super tranquila de a gente começar a usar. Mas lógico, né? Se tiver mais alguma preocupação, o paciente vai ficar muito preocupado e fala, gente, não toma. Eu penso que cada um tem a sua jornada também de poder decidir se vai tomar ou não. E até assim, eu tenho um paciente que, Adriano, você não faz ideia, de 14 anos que fala, doutor, olha, meu pai é careca, eu não quero ficar careca. E ele não tem ainda uma calvície. Eu fico muito feliz, até vai muito de encontro pelo que você falou, né? Sim. Hoje as pessoas mais jovens, mais novas, já vão lá, olha, doutor, meu pai é careca, eu não quero ficar. Eu vou prescrever para um paciente, para um menino de 14 anos, 15 anos, dutasterida? Não. Ele não tem entrada. Nem entrada ele tem, nem rarefação ele tem. Até uma coisa importante falar, por quê? A dutasterida, para uma pessoa que não tem, por exemplo, ainda não desenvolveu pelo facial barba, ele pode influenciar negativamente. Então, a não ser que aquele rapaz de 15 anos, 14 anos, não tem uma entrada muito grande, uma rarefação, eu não vou prescrever. Então, é muito também assim de a gente avaliar, né? Colocar na balança o que vale a pena ou não. Agora, efeito adverso do minoxidil, que você falou. Ele é, na verdade, um antihipertensivo e que ele pode causar efeito adverso? Pode. Eu também falo por causa própria, tá? Eu tive dor de cabeça quando eu comecei a tomar. O que eu fiz? E até uma orientação que eu dou para Adriano, certo, Adriano? Que horas que eu peço para você tomar minoxidil? À noite. Perfeito. Por quê? E eu falo também que eu tive isso, meu primo também teve isso, Gustavo, se por acaso estiver assistindo a gente, obrigado. O minoxidil ele pode dar um pouco de dor de cabeça se tomado pela manhã. Então o que eu falo para todo mundo, seja homem ou mulher, toma de noite, resolve o problema, não acontece mais nada. E aconteceu muito comigo isso também. Então, bem tranquilo. Ah, mas ele não é antihipertensivo, não pode baixar a pressão? Gente, eu começo com uma dose muito baixa de minoxidil, de 1 miligrama. Então, sempre gosto de falar, a gente vai fazer também uma progressão. Começa com 1 miligrama e vai vendo. Se acontecer alguma coisa, se a mulher, por exemplo, perceber que, nossa, tá engrossando o meu fio de, por exemplo, meu buço, tá acontecendo alguma coisa, a gente pausa ou até reduz a dosagem. Então, não tem por que ficar preocupado com isso. É tudo uma construção que a gente faz, tá bom? Mas, basicamente, o efeito colateral dos dois acabam sendo esses. E um que agora eu quero falar com você também, que o Adriano presenciou também isso, foi comigo, seria o quê? O SHED. Adriano, lembra quando eu fui fazer a primeira gravação, eu falei, Adriano, eu dei um tempo, vou também ter que falar para vocês aqui, pessoal. Eu parei de tomar um tempo o minoxidil do dutasterida, eu tava ótimo, cabeludo e tal, até que chegou uma hora eu parei de tomar,
Voltou a ter de novo aquele processo de miniaturização. Aí, conversando em casa, a esposa falou, olha, poxa, vamos ter que... Amor, volta a tomar. Eu voltei. Como que eu cheguei pra você lá em março, mais ou menos, Adriano? Como é que tava meu couro cabeludo? Tinha reduzido bastante a quantidade de fios. Tava bem mais rarefeito, né, Adriano? Feito. Muito tempo. Vamos lá, então, pessoal. Então, acontece isso mesmo e assim, existe um efeito chamado shedding, que é o quê? O minoxidil, ele pode intensificar a queda de cabelo quando você introduz. Então, se por acaso acontecer, não é para vocês ficarem preocupados e quererem arrancar os fios de cabelo. Não, tá tudo certo. Espera, toma mais um tempo, espera uns 30 dias, depois ele volta a crescer um pouquinho mais. Esse shedding é um efeito que ele é transitório, depois ele para. Tá tudo bem. Pode ver que, ó, eu acabei tendo também que voltar no Adriano, né? A gente acaba cortando de um mês e meio. Essa última vez agora, Adriano, tá bem diferente já, não tá? Muito, muito. Aquela vez tá com uma queda, nossa, muito grande, tá? Que inclusive, quem estiver assistindo pelo YouTube, pode ver que tem até uma diferença já da imagem da última vez, do primeiro podcast para hoje também. Então, uma coisa que pode acontecer, mas não é para preocupar, pessoal, tá bom? Agora vamos lá. Eu comecei a falar, inclusive, aqui de tratamento, microagulhamento e transplante. Quando ele está indicado? Gente, se a calvície está te incomodando, o que a gente pode fazer de mais? Microagulhamento. Existem hoje técnicas, inclusive, que a gente faz com e sem agulha. O com agulha, ele dói um pouquinho mais. O sem agulha é a eletroporação. Ele vai fazer um campo eletromagnético para, então, injetar o medicamento através dos poros. Ele é quase indolor. Falo que é quase porque, assim, 0 a 10 é uma nota 2, 1. É super tranquilo. E o transplante, eu indico para duas indicações. Quando o paciente já tem realmente uma alopécia com uma rarefação grande ou entrada. Nada trata entrada. Entrada, a única coisa que realmente vai conseguir tratar é o transplante. Eu tenho um paciente que, por exemplo, chegou lá com uma entrada e que se incomodava, o que eu fiz? Olha, você tem indicação de fazer um transplante. Faz o transplante, o paciente fez e está muito bem até hoje. Agora, uma dúvida frequente. Quando que eu trato? É muito individual isso. O paciente tem uma entrada leve, eu vou ter que indicar tudo para ele? Não. Ele pode começar com minoxidil e avaliar se por acaso vai ter que usar dutasterida. Ou é um paciente jovem, 14 anos, que não tem nada de entrada. Eu vou, por acaso, influenciar a barba dele com dutasterida? Então é muito de pesar na balança. Vale a pena ou não? Imagina, Adriano, a gente acaba, inclusive, você que usa pelo facial, Sim. Mudar para a vida inteira, né? Reduzir a chance de uma barba, acho que é uma coisa que pode influenciar bastante. A não ser que o paciente fale, doutor, não, eu não me importo com barba e eu quero começar a tomar agora. É muito tudo bem realmente conversado, colocado na balança e pesado, se vale a pena ou não. Tá. Doutor, uma pergunta. Eu costumo, como eu estou cortando ali, sempre observo bastante, né? E eu cuido bastante do cabelo, mas E as pessoas também, eu acho que gostam muito de cuidar do cabelo, e se tá com brilho, se não tá com brilho e tal, mas elas se preocupam um pouco, assim, com couro cabeludo, Sim. sabe? E como é que eu posso te indicar, quando indicar uma pessoa pro dermatologista? Quando Entendi. eu falo, olha, seria bom você estar procurando um dermatologista, como que eu posso... Adriano, essa é uma pergunta boa. Eu penso o seguinte, seja uma calvície ou problema no couro cabeludo, já que você também tem acesso, você vê ali o couro cabeludo. Eu acho que você, como é bem polido como você é, só fala, olha, eu vi isso e adorei também a sua ideia de tira a foto e mostra para o paciente. Isso te incomoda? Opa, me incomoda. Então, olha, por que você não vai no dermatologista? Eu falo que vocês, barbeiros, cabeleireiros, têm uma ação de sentinela, de falar, opa, eu vi uma coisa aqui alterada. Procura o dermatologista. Então, você não sabe a importância de vocês falarem para o paciente. Eu tenho muito paciente que chega com qualquer outra queixa lá no consultório, de, nossa, seja uma calvície ou qualquer outro tipo de alteração no couro cabeludo. Doutor, quem falou para mim foi meu barbeiro, que eu não tinha visto. Foi meu cabeleireiro. Então, vocês não sabem a importância. E assim, Adriano, a qualquer momento, vê alguma coisa, comenta. Olha, poxa, e aí, vale ou não? Se o paciente ficar um pouquinho mais incomodado, ele vai acabar procurando, que é uma coisa muito comum, tá bom? Mas é uma pergunta muito importante. Então, basicamente é sempre, vê alguma coisa, pode indicar, tá bom?
Deixa eu ver aqui então, olha. Bom, acho que, Adriano, a gente encerrou aqui hoje a pauta, conseguimos falar de tudo, tratamento, quando enviar o paciente ou não para lá para o consultório. Então, eu queria aqui hoje só falar na mensagem final, né? Pessoal, para quem tem a calvície, trate o quanto antes. Passem no dermatologista o quanto antes. É muito bem indicado vocês conversarem com o especialista para poder avaliar. Quando começar, o que começar e qual o momento mais adequado. Não tenham medo, conversem com o especialista e sempre também tenham o barbeiro de vocês, o cabeleireiro, como um aliado. Eles são então sentinelas que vão ajudar vocês bastante a ficar de olho, já que a gente não consegue ver o nosso próprio couro cabeludo. Adriano, muito obrigado, tá bom? Eu que agradeço, doutor, pela oportunidade. Não, é sempre muito bom estar conversando com você. Inclusive, Adriano, passa o pessoal que está assistindo a gente, a sua rede social, onde também fica a sua barbearia, o lugar que você trabalha. Vamos lá. Bom, você pode estar me encontrando no @di_barber, DIH_barber, ou no @uon_barbershop. E eu trabalho em Santos, na Rua Eloy Fernandes 42, no Boqueirão. Pessoal, pode ir que é bom. A única coisa é que ele é tão bom que tá sempre com a agenda cheia. Então, corre para poder marcar, mas ele é muito bom mesmo. Inclusive, é meu barbeiro. Obrigado, Adriano. Eu que agradeço. Pessoal, mais uma vez, então, muito obrigado por vocês terem acompanhado aqui a gente, tá bom? Tanto quem assistiu a gente pelo YouTube, ou também quem escutou a gente pelo Spotify. Em breve teremos um novo episódio. Muito obrigado.